Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 28 de julho. Depois de ter sofrido mais entre quinta e sexta-feira da semana passada, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos voltaram com força, né? Nessa segunda. O Nasdaq, para vocês verem, subiu aí 1,67%, mais do que o SP 500, que subiu 0,74%. Lembrando, né, que a Nasdaq, que concentra, né, as empresas do setor tecnológico, já está, mais de 6% acima das máximas anteriores a essa crise, né? Então, é uma recuperação muito forte para o segmento. O pivô ontem para a melhora do mercado talvez tenha sido o destaque que foi dado para o platô que estão fazendo as estatísticas de contaminação pela Covid-19 nos estados mais críticos nos Estados Unidos, né? E também tiveram várias dessas manchetes sobre as fases mais avançadas dos testes das vacinas para o controle aí, para combater o novo coronavírus, né? Mas assim, é curioso notar que, de novo, os setores que deveriam se beneficiar mais da contenção da pandemia, seja porque as contaminações estão fazendo um platô, seja porque tem uma vacina para ser colocada em prática, para uso mais iminente, os setores como lazer, turismo, que são os segmentos mais cíclicos, diretamente afetados pelo distanciamento social, esses aí subiram menos ontem, né? Então, ainda é o setor de tecnologia que está galgando patamares mais altos em função da melhora do apetite a risco, em função do suposto controle da pandemia, né? E aí, assim, os investidores, parece que eles ainda estão precisando de mais para rotacionar o portfólio, né? Para redirecionar o dinheiro dentro dos portfólios em direção a esses segmentos mais cíclicos, né, que foram aí mais afetados pelos confinamentos, pelas quarentenas e tudo mais. Então, por enquanto, é a tecnologia que está liderando ainda esse processo, criando aquela dicotomia com os demais segmentos e setores aí da bolsa. Tá? O dólar em escala global ele está enfraquecendo, continua enfraquecendo agora. Essa aceleração da economia no resto do mundo, em termos relativos aos Estados Unidos, isso beneficia as outras divisas em detrimento do dólar, né? Então sempre você tem uma melhora generalizada, globalmente falando, o dólar ele perde status, né, para as outras moedas, mas é aquilo, a gente vê que também o ouro está batendo novos recordes, né? Inclusive isso aconteceu ontem, então só sugere que, apesar de você querer sair do dólar e ir para outras divisas, estar com um pouco mais de apetite a risco, ainda estão selecionando papéis de primeira linha, que são as empresas de tecnologia, e buscando guarida no ouro, né, que é um refúgio, aquela história, no mundo com tanto quantitative easing, com tanta liquidez, tanta abundância de moeda, se no tempo essas moedas forem perder credibilidade, você vai querer reservar, né, vai querer alguma coisa que preserve valor através de um metal, né, escasso e raro, como o ouro, e é isso que está acontecendo. Essa queda do dólar no mundo, ela também beneficiou o real, daí nossa taxa de câmbio aqui voltou para uma faixa de 5,15, mas é difícil saber quais vão ser os movimentos daqui para frente, né, no curto prazo. Temos que lembrar que tem chance de novo corte da Selic, que aumentou nos últimos dias em função desse dado de inflação de julho, né, o IPCA 15, que veio mais baixo do que o esperado. Então o Banco Central ele tende a ser mais agressivo agora na política monetária, não agressivo, mas ele provavelmente vai cortar mais uma vez, inclusive a renda fixa, né, as curvas de juros estão precificando uma probabilidade maior de que isso aconteça. E se os juros caem mais, a taxa de câmbio, né, o real, ele fica ainda mais desancorado. E aí ver movimentos de 5, 15, 20 centavos num dia está acontecendo com muita frequência, né, para a nossa taxa de câmbio aqui no Brasil. Tá? O Ibovespa ontem ele aproveitou as altas dos ativos de risco no mundo, também subiu perto de 2%, voltando aí para cercanias de 104.500 pontos. Se o mês de julho tivesse acabado ontem, a bolsa iria subir, né, no período, aí, quase 10%. Então a dinâmica local está favorável, então a nossa bolsa está vários dias subindo mais do que o exterior, fechando aquele gap que a gente tinha aberto ao longo do período aí da pandemia. Isso tem a ver, né, com o contexto político, indicadores econômicos aqui também positivos e tudo mais. Tá? No âmbito da reforma tributária, o governo decidiu que quer acelerar o envio do próximo projeto aí que completa
a proposta deles de reforma tributária. Então, até 15 de agosto, o Ministério da Economia deve encaminhar sugestão para desoneração da folha, isso para reduzir a resistência do setor de serviços, né, aquela unificação da PIS e COFINS, que seria substituída por uma contribuição de 12%. Então, o setor de serviços, e muitos segmentos dentro do setor de serviços alegam que vão ter a carga aumentada e, portanto, precisam de uma compensação via desoneração de folha. Então, isso já deve avançar. Tá? E também vai ser enviado esse negócio da contribuição sobre pagamentos, uma espécie de CPMF, que seria vendida como uma substituição e não aumento de tributos. Né? Vai substituir outros por essa contribuição, que então ela vai financiar a desoneração da folha, vai financiar aquele projeto de criação de uma renda mínima, e também nessa nova fase, né, que vai ser adiantada até o dia 15 de agosto, o governo já quer mandar também a proposta de reformulação de imposto de renda, aumentando faixa de isenção, acabando com as deduções para a pessoa física de despesa com saúde e educação, a passar a tributar os dividendos, em contrapartida reduzir a tributação, né, de renda da pessoa jurídica. Enfim, também deve contemplar essa fase aí, o IPI, né, que ficou faltando na primeira etapa. Por fim, esse afastamento ontem do DEM, do MDB, de alguns partidos aí do bloco do Centrão, não é algo tão polêmico quanto soa nas manchetes, né? Acho que isso não muda em nada a correlação de forças que vem sendo construída. Esses blocos, né, eles são formados aí com o objetivo de ter barganha e para poder fazer nomeações para as comissões importantes. Então, esse bloco junto com o DEM e MDB, que faziam parte do Centrão, que tinha sido constituído no início do ano, era para nomear cargos na comissão de orçamento. Agora não tem mais razão de ser mesmo. E os parlamentares estão se alinhando aí para a disputa da presidência da Câmara, então eles têm que estar em torno daqueles que são os próprios candidatos. Tá? Eu fico por aqui, bom dia a todos.